Livro Músico Noturno, Artistas da Noite em Tangará da Serra, de autoria de Jorge Ricardo Santana Félix e narrado pelo próprio. Este audiobook foi viabilizado por meio do edital de incentivo à leitura e literatura tangaraense da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB. Realização: Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Tangará da Serra. Prefácio. As mais diferentes concepções de mundo, do cosmos, que pensam a harmonia entre o visível e o invisível, entre o que se apresenta e o que permanece oculto, se constituem e se organizam através da música. Wisnik, 2017. Se cada ser é um universo, a afirmação do compositor e professor José Miguel Wisnik faz muito sentido aos músicos, sejam eles eruditos, autodidatas ou diletantes. Para quem respira acordes e harmonias, a vida faz todo sentido através dos sons. A música se torna um refúgio em meio à turbulência dos ruídos diários que povoam o dia a dia. Em Tangará da Serra, o consumo de música ao vivo é realizado em boa medida pelos artistas da noite, músicos que compartilham o saber fazer artístico que incrementam o que o professor da Universidade McGill, do Canadá, Will Straw, denomina como noturnalização. A noite é imaginada como um espaço-tempo, como um período de tempo e um território experiencial no qual os moradores das cidades são formados nas dimensões experienciais e éticas da vida urbana. Straw, 2014. Experimentar a cidade também através da cultura noturna, neste caso, com ênfase na música. O livro-reportagem Músico Noturno, Artistas da Noite em Tangará da Serra, de Jorge Félix, faz um recorte interessante da noturnalização musical da cidade. A experiência própria de atuar como músico noturno faz com que o texto apresentado por Jorge flua com harmonia ao unir o olhar do pesquisador junto à crítica do artista. Observa-se a objetividade jornalística na apresentação dos dados, no cuidado com datas e nomes e na construção de um texto conciso e direto. E observa-se também o Jorge músico, que compreende bem o percurso artístico dos músicos entrevistados. O trabalho realizado por Jorge aproxima a universidade da sociedade, pois busca as informações no fluxo cultural da cidade e as devolve esteticamente apresentadas em um texto rico em detalhes e, acima de tudo, com ritmo. É uma homenagem aos músicos noturnos e também uma forma coerente de encerrar o ciclo acadêmico no campus universitário de Tangará da Serra, da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Que este trabalho incentive outros acadêmicos e músicos acadêmicos a ouvirem a cidade e registrarem o que tem a dizer aqueles que há tempos frequentam e encantam os palcos noturnos. Dr. Yuri Barbosa Gomes. Capítulo Eu e Tangará da Serra. Quando cheguei a Tangará da Serra pela primeira vez em 2010, foi um dia atípico na cidade situada no médio norte de Mato Grosso. A chuva forte e o tempo frio me fizeram perder a visita a um dos principais pontos turísticos da cidade. Mostrar o salto das nuvens era parte de um ritual de boas-vindas realizado pelo empresário que pretendia me contratar para o cargo de técnico em anatomia patológica. Ali, a 20 quilômetros da cidade, pode-se contemplar uma enorme queda d'água. Um deck central permite que o visitante chegue bem perto da cachoeira. A brisa gerada pela força da água molha a pele de quem se aproxima da ponta. Na parte rasa do rio, é possível banhar-se enquanto admira a incrível vista. No lugar, fizemos um tour pela cidade. Ele me mostrou as ruas planas com prédios baixos. Vimos o centro com lojas fechadas. Depois do meio-dia, poucas lojas funcionavam aos sábados à tarde. A Praça da Bíblia em frente à Igreja Matriz e um Cristo Redentor em miniatura localizado em uma das entradas da cidade. Aquele Cristo me pareceu simbólico e me fez perceber o impacto que seria deixar uma metrópole mundial como o Rio de Janeiro e me instalar em uma pequena cidade de um pouco mais de 83 mil habitantes à época. Passamos pelas duas universidades que ele me apresentou orgulhoso e insistia que eu poderia continuar meus estudos se desejasse, mas aquilo ainda passava longe dos meus planos. Estava apavorado com a possibilidade, que depois se concretiza, de deixar tudo para trás e vir morar em um lugar que só havia descoberto a existência cerca de um mês antes.
Aos 23 anos, eu já atuava em laboratórios desde os 15, quando comecei o curso de histologia no DIPAT, Divisão de Anatomia Patológica do Instituto Nacional do Câncer, INCA, na cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, não fazia ideia de onde a profissão me levaria, mas naquele momento estava eufórico. Afinal, era a primeira vez que eu, um rapaz de Vigário Geral na zona norte do Rio, viajava de avião. Aquilo era um sonho. O tapete de nuvens branquinhas visto do alto, a pressão nos ouvidos e a paisagem. Faltando uns 20 minutos para o pouso, minha alma cantava, mas não era o Rio de Janeiro que eu via, e sim uma imensidão verde, paisagem que viria a ser comum dali em diante. Desci no Aeroporto Internacional de Cuiabá, Marechal Rondon, que curiosamente fica em Várzea Grande, município vizinho. Começava então uma nova viagem. Os 250 quilômetros até meu destino eram bem mais demorados e desconfortáveis que o tempo que estive voando. Logo recebi as boas-vindas das estradas esburacadas do Mato Grosso. Pensava se realmente estava fazendo a coisa certa. Minha vida em minha cidade natal era típica de um sujeito urbano. Acordar cedo, pegar o ônibus, metrô, enfrentar o trânsito e a poluição. O carro contratado pelo empresário Ricardo Gonzalez, sócio do Instituto Diagnóstico de Anatomia Patológica, onde trabalharia por 5 anos, para me buscar em Várzea Grande, era um Corsa baixo, e a cada pancada nas centenas de buracos a música no toca-CDs pulava. O motorista, de pouca conversa, e eu, cansado e pensativo demais para papo, tornava o vai-vem musical mais perceptível. O som pulado me causava uma estranheza que sinto até hoje. Não pelos pulos, e sim pela música. Apesar de não ter muita música em casa na minha infância, me lembro que minha mãe gostava de duplas sertanejas e sempre assistíamos aos programas de auditório na TV, que nos anos 90 eram bem mais musicais, a ponto de terem programas inteiros voltados para esse estilo. Não era essa música que tocava no carro, era o sertanejo universitário, o que era uma novidade musical para mim, contudo, reinava soberano por essas bandas. Às 4h40 da manhã, já estava no ponto de ônibus para mais um dia de trabalho do outro lado da cidade. O bairro de Copacabana sempre me encantou. O mar, os prédios e o luxo meio decadente que ainda expressava alguma grandeza. A mistura entre Zona Sul e Norte era sintetizada nas areias de uma das praias brasileiras mais famosas do mundo. Foi ali que trabalhei desde que completei 18 anos até vir para o Mato Grosso. O ano foi 2010 e a proposta feita pelo médico no interior do Brasil me convenceu na hora, mesmo que eu tenha feito todo o esforço do mundo para disfarçar. Não podia recusar. Trabalhando em 2 laboratórios com carga horária média de 17 horas, sem contar as horas passadas no trânsito, como um usuário assíduo do transporte público, eu ganhava cerca de R$ 1.600. A proposta de ganhar mais e trabalhar menos, unida a um sentimento egoísta de largar tudo e ir embora, me fizeram deixar minha família, meus amigos, meus empregos e aceitar viver em um lugar tão distante fisicamente quanto culturalmente. Minha segunda viagem a Tangará da Serra foi definitiva. Trouxe tudo o que possuía, que nesse caso era uma mochila, uma mala com roupas, livros e algumas bugigangas, um violão elétrico com cordas de nylon da marca de Giorgio, com corpo estreito e braço bem largo, comprado em uma loja no centro da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Era um instrumento muito especial para mim. Foi o primeiro que tinha alguma qualidade e me permitia fazer apresentações um pouco mais profissionais. Trouxe também uma guitarra Washburn, presente do meu grande amigo e cunhado Isaías Nascimento. Um tempo depois, eu a venderia devido a problemas financeiros. Fui morar em um quarto mobiliado minúsculo na rua José Corsino, número 139, setor S, no centro de Tangará. Paredes verdes, portões e janelas marrons. O lugar é conhecido como Pensionato da Lia, que faz referência ao nome da proprietária, uma senhora baixinha que mantinha o lugar com firmeza. Não pode animais, não pode beber, não pode drogas, não pode namorar, não pode festa, nem som alto, e advertiu ela logo na primeira conversa que tivemos. Fiquei ali apenas um mês, e esse período foi solitário. As únicas pessoas com quem eu mantinha algum diálogo eram os garçons dos bares que eu frequentava na tentativa de me integrar à vida noturna da cidade.
Não contava com muitas opções. Ia até onde conseguia caminhar sem muito esforço. Quando troquei de endereço, meu destino foi uma kitnet de um quarto, cozinha americana e um banheiro. Tinha uma aparência mais agradável. Os 12 apartamentos pintados de bege por fora e branco por dentro tinham tamanhos semelhantes. A fachada com muro alto, cor salmão, bem clarinho, e os portões brancos ajudavam na boa aparência. Um limoeiro junto à parede da frente, alguns vizinhos em rodas de tereré. Mas eu ainda não era convidado para essa que era mais uma novidade para mim. O local era a Rua São Paulo, 16, quase esquina com Ismael José do Nascimento, Rua 1, e uma quadra de outra das grandes avenidas da cidade, a Tancredo Neves, bem próximo ao laboratório em que trabalhava, uns 5 minutos a pé de casa, o que não impedia que eu fosse para o lado errado e só percebesse depois de 20 minutos andando sob o sol. Demorei para parar de me perder na cidade. Hoje, são poucos os lugares em Tangará em que eu não tenha ido ao menos uma vez. Minha relação com a cidade começou a mudar na noite em que conheci a cantora Larissa Padilha. Na época, ela ainda se descobria como cantora e, nas horas vagas, trabalhava como garçonete em um bar chamado Da Hora, um lugar que ficava na Avenida Brasil, esquina com a Rua 4A e que era sempre muito procurado pelas atrações musicais. A Avenida Brasil é a maior e talvez mais importante avenida da cidade. O trecho que passa pela área central comporta grande parte do comércio tangaraense e concentra também parte das opções noturnas de lazer, como o Bar da Hora. O Grupo KD, liderado pelo músico Elton Soares, era frequentemente visto tocando no bar e seu pagode sempre me fez lembrar o Rio. Cheguei a tocar violão para eles em algumas oportunidades. Apresentavam-se também duplas sertanejas como Félix, não eu, e Adriano, e bandas de rock, especialmente a Quitanda, que tinha em sua formação original Tony Rock, voz e violão, Álvaro Mendes, guitarra, Diego Azevedo, contrabaixo e Carlos Santana, bateria. Contudo, foi em um show do grupo Sem Moderação que eu conheci a Larissa. Hoje, o antigo Bar da Hora dá lugar a uma sorveteria. Em 14 de janeiro de 2011, um colega de trabalho, Richardson, técnico de TI que sempre foi muito atencioso comigo, parecia ter empatia com minha solidão e me convidou para o já mencionado bar. A ideia era descontrair e tomar umas cervejas. Depois de um tempo no local, me disse que havia ali uma garçonete que tinha uma voz poderosa. Ele sabia do meu envolvimento com a música e achou interessante fazer o contato. Fiquei curioso e pedi que me apresentasse. Logo que a moça passou por nós, ele nos apresentou. Trocamos algumas palavras cordiais e ficamos de conversar quando seu expediente acabasse. Isto aconteceria por volta de 1 hora da manhã. Eu esperei ansioso. Havia tempo que não encontrava alguém para conversar sobre música e a promessa feita por ela de que iríamos para a casa de um amigo seu que tinha um violão me deixou ainda mais animado. Aos 19 anos, Larissa era uma jovem mulher, alta, cabelos curtos e negros, sorriso largo, com dentes bem alinhados, uma simpatia. Estava de calça preta e camisa branca, uniforme de trabalho. Isso não a incomodava, mas o que gostava de usar eram mesmo os bermudões e camisetas largas. Quanto mais larga, melhor. Era uma forma de evitar o assédio dos homens que insistiam em provocá-la e importuná-la. A relação com as roupas causou divergências em sua família no início. Nada que ela não resolvesse, provando que sempre foi muito mais que roupas. Sempre se mostrou forte e altiva, mas na intimidade era uma garota doce e brincalhona que só sonhava em trabalhar com o que amava, a música. Andamos bastante e conversamos muito sobre música ao longo do caminho. Logo percebemos algumas afinidades e quando enfim um violão chegou para nós, foi o início de uma boa amizade. Aquela voz me encantou na hora. Era uma mistura de Cássia Eller com Ana Carolina. Contudo, havia algo de muito original que agradava a todos. Não foi diferente comigo. Eu, que já tocava há mais tempo, assumi um instrumento e passamos horas cantando. Me lembro de ter passado em casa só para tomar um banho e trocar de roupa antes de ir para o trabalho às 7 da manhã. Ao final da noite, nossa ligação já era tanta que eu, depois de ouvir que ela estava com problemas, convidei-a para dividir a kitnet na Rua 16 comigo. Depois de pensar por alguns dias, ela aceitou. Dividimos as contas e o espaço. Tempos depois, dividimos os palcos também.
Aos poucos, reunimos repertório suficiente para tocar em apresentações mais longas. Passávamos as horas vagas juntos, ouvindo e aprendendo as músicas que gostaríamos de tocar. A única regra era só MPB. Chico Buarque, Djavan, Tim Maia, Cássia Eller, Legião Urbana, Elis Regina, Rita Lee, Seu Jorge, Maria Gadu, Ana Carolina e tudo mais que compunha nossas referências dentro da música brasileira. Tocamos no shopping da cidade, em diversos bares, incluindo da Hora. Nosso lugar preferido era o Bar do Juneira, bem lá no final da Avenida Brasil, quase chegando no atual prédio da prefeitura, que na época ainda ficava na Praça da Resistência, junto à Rotatória Central, cruzamento com a Avenida Tancredo Neves. Nossas apresentações ali duravam quase sempre mais de 2 horas e o que a gente ganhava mal pagava a cerveja que consumíamos. Demorei a tratar a música como profissão. Ninguém bebe uma caixa de cerveja enquanto trabalha. A busca pelo profissionalismo veio com o tempo. Hoje, a única coisa que tomo enquanto toco é água, e em temperatura ambiente para não prejudicar as cordas vocais e sair com o cachê inteiro. Não ganhávamos dinheiro, mas nós nos divertíamos muito e adquirimos experiência. Até hoje, ao me apresentar, ainda toco as músicas daquele repertório. A noite tem algo que encanta e decepciona. Precisa ter maturidade para lidar. Em alguns momentos, você é um astro do rock. Todos estão lá para ouvi-lo, gostam disso e aplaudem. Porém, o mais comum em Tangará da Serra é o contrário. Por vezes, o artista se sente um substituto elegante para o aparelho de som, um enfeite que poucos olham entre uma garfada e outra. Com o tempo, percebe-se que isso não tem a ver com o seu trabalho, mas com algo cultural que vai além. É muito difícil arrancar aplausos das pessoas por aqui, menos para Larissa Padilha. Toda vez que ela abre a boca para cantar, alguém aplaude, grita, sorri ou se emociona. Um talento que não pode ser ignorado nem mesmo pelos mais incultos ou distraídos dos ouvidos. Começamos a pensar em um projeto de banda. A atriz Juliana Rosa, namorada de Larissa nesse período, sempre foi uma amante da boa música brasileira. Isso fazia dela uma de nossas maiores incentivadoras. Os ensaios na kitnet, regados a cerveja e música alta, me renderam 2 notificações por reclamações dos vizinhos. Quando reunimos os membros da nova banda, o nome já havia sido escolhido por Juliana, Saraganga, um termo iorubá que se refere à energia criada para a proteção nos terreiros de Umbanda durante as sessões. A mesma energia é desfeita quando a reunião chega ao fim. Eu adorava o nome. Além de ser muito original, me remetia à segurança e proteção. Igor Carvalho, Jefferson Correia e Hussein Franco completaram a banda, juntando-se a Larissa e eu, Jorge. O repertório da Saraganga foi composto das músicas já tocadas por mim e Larissa. Os ensaios eram realizados geralmente na casa do baixista, Igor. Outro ponto de ensaio era o estúdio do Grilo, Emiliano Correia, que até hoje é um dos melhores guitarristas da nossa cidade. É também um grande conhecedor das técnicas de som. Toda a banda que se prezava ensaiava lá, além dos grupos de pagode, duplas sertanejas e artistas gospel. Não era só a dedicação e o bom papo garantido pelo Grilo que atraíam todos os estilos e grupos musicais para o estúdio Multissom. As promoções de R$ 12 por hora de ensaio também eram um atrativo para quem precisava de um local adequado para desenvolver sua arte, mas não tinham muitos recursos para isso. A banda Saraganga fez algumas apresentações, mas logo teve que encerrar suas aspirações de conquistar o mundo. Primeiro o baterista Hussein e depois o guitarrista Jefferson, que antes de sair da banda virou baterista, tiveram recaídas religiosas e decidiram voltar ao seio de suas igrejas, dando fim a mais uma promissora banda que nunca decolou em Tangará da Serra. A dupla Larissa e Jorge ainda seguiu junta por um tempo. Acompanhei a cantora em outras apresentações. A mais emblemática foi no ano de 2012. Na ocasião, Larissa participou do último Tanfest, festival de música tangaraense que recebia músicos de todo o estado e premiava composições autorais e interpretações. Participamos em 2 categorias. Larissa ficou em segundo lugar interpretando Pagu de Rita Lee. O primeiro lugar ficou com o jovem Maicon César, que fazia dupla com seu pai, Zé Paulo.
A música Ele Sumiu, de autoria de Jorge Félix, foi interpretada por sua parceira, mas não passou da primeira eliminatória. Na pressa e tocando um instrumento que não lhe era habitual, uma guitarra, afinando a corda sol meio tom acima por engano, dando uma dissonância além da já executada pelo músico, os jurados não tiveram outra escolha a não ser desclassificar a composição. Com o tempo, me casei e decidi me dedicar à família. Larissa seguiu seu sonho indo para a capital, Cuiabá, onde viveria exclusivamente da música, conhecendo outros e melhores músicos. Vivendo em Brasília atualmente, namora e leva uma carreira musical bem-sucedida no que diz respeito a apresentações e reconhecimento na música. A vida noturna de Tangará da Serra também seguiu com novos e velhos artistas que contam suas histórias através de seu trabalho musical, cada qual com sua particularidade e subjetividade, mas todos com paixão. Capítulo 2. DJ Angélica de Si. Naquela manhã, quando Angélica Domingos Custódio pegou a câmera, era mais um dia de trabalho como cinegrafista na emissora de TV afiliada do SBT em Tangará da Serra, mas alguma coisa estava errada com ela. De repente, as vistas embaçaram, o corpo ficou trêmulo, uma sensação de fraqueza e tontura tomaram conta da moça, como se a pressão arterial caísse abruptamente. Suada, gelada, pálida, ao sentar-se, sentiu um breve alívio que só durou até pegar um instrumento de trabalho em mais uma tentativa frustrada de cumprir sua obrigação. Na terceira vez pensou: o que está acontecendo? Uma coisa era certa: o medo de não ter mais condições de seguir na profissão. Ela havia desejado e trilhado um caminho para chegar até ali. Estava realizada. A partir daquele momento, tudo mudou. Treinar um colega a manteve na empresa por mais uma semana. Ao orientá-lo, não precisava operar o equipamento. Deixar a televisão era abandonar um de seus objetivos conquistados. O sentimento de fracasso ao assumir que não poderia mais fazer o que lhe dava tanto prazer contribuiu para que entrasse em um mundo particular, o qual caberiam poucas coisas, e a música era a principal delas. A investigação, a partir de diversos exames, tornou a situação ainda mais confusa. As análises confirmaram que todas as funções corporais estavam em plenas atividades. Em momentos de crise, tinha sua pressão arterial verificada. Nenhuma alteração. Perceber a desconfiança das pessoas a deixava ainda mais ansiosa, num ciclo que só agravava seu estado de saúde. Os meses em que atuou como cinegrafista levaram-na a ter contato com cenas que jamais saíram da memória. Os inúmeros acidentes vistos nos plantões foram se acumulando dentro de Angélica. Em uma noite, atendeu a um chamado às 3 horas da madrugada. Ao chegar na Serra Tapirapuã, se deparou com um acidente fatal. O local tem trechos íngremes e curvas acentuadas. De um lado, enormes paredões de pedra e de outro, muitos pontos deixam à vista verdadeiros abismos. A sinalização precária, unida à falta de iluminação e más condições da via, tornam o lugar um destino frequente na cobertura jornalística de acidentes de trânsito. Para garantir as imagens, foi necessário entrar em uma região de mata, evidenciando a dedicação em busca da informação. Contudo, aquilo ia minando suas energias sem que ela ao menos percebesse. As imagens de pessoas lutando pela vida ou, mesmo já mortas, deixaram marcas na alma e na mente. Os pais de Angélica voltaram para Tangará da Serra e a família voltou a viver junta. Isso não impediu a piora. Ainda assim se manteve firme. A mãe, Maria Ivanete Domingos Custódio, amiga e confidente, estava agora mais perto, ajudando nas adversidades. Atividades cotidianas foram afetadas. Certa vez, em mais um ensaio de retomar a rotina, foi à cozinha para lavar louças e lá estava ela, mais uma crise, fazendo voltar para seu refúgio que era seu quarto, onde seus únicos escapes a esperavam, a música e a poesia. A música a transportava para outros lugares, a poesia confortava seu coração. O diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada veio acompanhado de medicações. Os dias e as noites se repetiam. O hobby de ser DJ, aos poucos, tornou-se uma realidade para a moça.
A construção de sua carreira ajudou-a a se manter firme e saudável. Aos 4 anos, uma perda financeira significativa e inesperada na construtora de seu pai, Arnaldo André Custódio, fez com que a família se mudasse para a chácara dos avós paternos em Nova Olímpia. Devagar se reergueram e o processo serviria para moldar as memórias afetivas de criança. O contato com a terra, ao ar livre, até hoje traz ótimas lembranças. Um lugar como aquele, dentro da cidade, era privilégio de poucos. O casarão branco, com uma área grande, sem muros, ostentava um pomar nos fundos. Era ótimo morar ali. A plantação de maracujá ficava bem ao lado dos pés de mandioca. A família unida, em um ambiente saudável para se crescer, completavam o cenário. Um paraíso para qualquer pessoa e principalmente para os pequenos. Os amiguinhos estavam sempre por lá. As brincadeiras infantis eram as mais variadas e ainda não davam pistas de quem Angélica se tornaria. Quando a encontrei em sua casa no bairro Jardim Acácia, eram 2h15 da tarde de uma sexta-feira. Simpática, me aguardava para o que seria nossa única conversa. Dentre todos os entrevistados para esse livro, a DJ Angélica de Si era a única com quem eu não havia trocado sequer uma palavra pessoalmente. Mas isso não impediu que me contasse sobre sua vida e que eu percebesse alguns aspectos da sua personalidade. Calma, sorridente, vestia calça de moletom cinza, camiseta preta, deixando à mostra uma tatuagem na parte anterior do braço direito. Pernas cruzadas com uma almofada vermelha no colo, usava uma pulseira de madeira. Sem maquiagem no rosto ou esmaltes nas unhas curtas, possuía um piercing na narina direita e pequenos alargadores nas orelhas. Tudo muito discreto. Quando fala sobre assuntos sérios, olha por cima das lentes dos óculos. Isso ocorreu por algumas vezes ao comentar o assédio sofrido por um contratante que insinuou que, além de seu show, a DJ deveria entregar-lhe algo a mais, ou quando ataques machistas tentaram difamá-la. Sem muitos amigos, escolhe a dedo quem faz parte de seu ciclo mais íntimo. Caráter, valores e humanidade são cuidadosamente examinados nos que pretendem ter sua confiança. A exigência não se limita aos outros. A autocobrança pode ser um tormento para os perfeccionistas. Mesmo se julgando extrovertida, a mulher de 30 anos, cabelos negros, pele branca e olhos verdes, não consegue esconder a melancolia em seu olhar. Seus olhos só se acendem quando fala de sua namorada. A bissexualidade não é mais um tabu para ela, que tem um assunto resolvido, tanto para si quanto para seus familiares próximos. Sua tristeza talvez viesse da perda precoce da avó com quem conviveu durante toda a infância e que considerava uma segunda mãe. Foi um golpe muito forte perder, aos 12 anos, uma pessoa tão próxima e amada. A luta da avó contra o câncer de mama durou 3 anos entre a descoberta e o falecimento e abalou toda a família. A menina jamais seria a mesma depois desse episódio. O Hospital de Barretos foi a última morada física da mulher que, antes de partir, recebeu da neta um presente muito especial. A pequena Angélica gravou uma fita cantando e conversando na tentativa de alegrar a avó, que passava por um tratamento doloroso e desgastante. A garota talvez nem soubesse, mas sua atitude trazia conforto em um momento tão doloroso. O choro de emoção, ao escutar a neta, foi inevitável. Ela tinha certeza de que era amada. A carta que de si recebeu como resposta vinha com uma promessa a qual a matriarca não cumpriria, a de que voltaria para casa. Sua morte foi no dia 29 de janeiro de 2003, justamente no aniversário de seu filho. O homem, que é um amante de música, divertido e fã de Eurodance, estilo de música eletrônica que fez sucesso nos anos 90, não tinha nada o que comemorar naquele dia tipicamente festivo, e Angélica conhecia a tristeza mais profunda que já sentiu. Disse Angélica: "Eu não chorava por nada, brincalhona, mas durona, até esse dia. Quando vi o corpo dela, passei a mão em sua cabeça e saí. Quando cheguei em casa, eu chorei. A partir daí eu mudei. Virei outra pessoa. Isso foi o mais impactante da minha infância." A relação com seu pai teve alguns atritos na adolescência.
nada que a impedisse de admirá-lo e tê-lo como referência. Lembra que quando chegava do trabalho, colocava música alta e se deitava no sofá para ouvir. Isso contribuiu para a formação musical de Angélica. O gosto pela música começou ali. Com o passar do tempo, a percepção auditiva foi aumentando e já era percebida por outras pessoas. Uma batida parecia perfeita para outra música. Um som cairia como uma luva em outro ritmo. E se acelerasse um pouco? Uma amiga mais atenta perguntou: "Por que você não vira DJ?" "Será?", disse ela, já gostando da ideia. 3 meses de um curso doado por um conhecido DJ e ela já se preparava para o primeiro show. A ocasião de sua estreia foi a festa de aniversário da irmã Maiara e 2 amigas. Cada beat e cada música colocada em ordem, trabalhadas meticulosamente como aprendeu. O sucesso do evento foi garantido. Todo mundo dançou até o fim. Foi incrível. Nascia ali a DJ Angélica de Si e sua relação com a noite tangaraense. Nos palcos, sempre vestida com roupas discretas de tons escuros, controla a ansiedade, consegue sentir alegria e voltar a ter uma vida plena. Sua dedicação a levou para tocar em outras cidades e a colocou, em 2019, entre as 100 melhores DJs da América Latina. "Eu sei que a música que eu devo tocar me arrepia. Na hora que eu estou ouvindo, se ela não me arrepiar, eu não toco", diz Angélica. Antes do show, a artista se transforma em outra pessoa, em um momento calmo, de reflexão, em que se arruma, senta, relaxa, limpa a mente e vai. É hora de chegar na festa, trabalhar e se divertir, criar um ambiente e que estejam sentindo aquele mesmo arrepio que a move. As composições surgiram de uma vontade de deixar um legado, pistas de que esteve por aqui. A satisfação pessoal com suas músicas autorais tem valor inestimável para a DJ. Sua vida se movimenta através da sua música e sua música se movimenta para deixar sua vida e a de quem as ouve cada dia melhor. Capítulo 3. Maicon César. Parecia apenas mais um festival de música que Maicon César Rocha Pereira estava prestes a participar. Daquela vez, sua mãe estava só, com ele, de 6 anos, e o irmão de 4 anos. Por motivos de trabalho, José Paulo Pereira, pai de Maicon, não estava com a família naquela ocasião. A mãe de Maicon, Leni da Rocha Pereira, se encontrava com os filhos em uma cidade completamente desconhecida. Entrou no ônibus e partiu para a cidade de Campo Verde, a 139 quilômetros de Rondonópolis, onde moravam na época, com as crianças e algumas malas para passarem o final de semana. A rotina dos festivais pelo interior do Mato Grosso era comum na vida da família. O pai de Maicon César conquistou cerca de 20 prêmios de primeiro lugar nos diversos concursos que participou. O talento lhe rendeu um contrato com um empresário que prometeu impulsionar a carreira da dupla formada com o cunhado. Isso levou a família a se mudar de Tangará da Serra para Rondonópolis. Com o passar dos anos, o pai se afastou dos palcos e optou por um emprego formal que desse mais segurança para a família. Não parece haver frustrações no olhar de José Paulo. Ainda pequeno, Maicon acompanhava todos os ensaios da dupla que seu pai fazia com o tio. A sala de casa era o local escolhido e o menino sempre estava por lá. Os primeiros ensinamentos musicais foram adquiridos desta forma. Ele percebeu cedo a incrível memória musical do filho, que tinha apenas 3 anos, não só para decorar as letras das músicas, mas também as melodias. Os horários reservados para que ele praticasse música eram acompanhados de perto pelo cantor, que se orgulhava de ver o pequeno seguindo seus passos. O hotel, reservado dias antes, era gerenciado por freiras. Era o local mais barato que podiam pagar, mas tinha regras. Para a surpresa de Leni, as irmãs não permitiram a estadia de Alisson, seu filho mais novo. Alegaram que o quarto havia sido reservado apenas para 2 pessoas. "Nós dividimos a cama, dormimos os 3 juntos", argumentou ela em vão. Com pouco dinheiro e cansada, Leni se manteve obstinada. Chamou os filhos e andaram até o salão reservado aos ensaios dos competidores. Nem o sol quente foi capaz de fazê-los desistir.
Voltar para casa sem que Michael ao menos se apresentasse não era uma opção. Ao final dos ensaios, começou a busca por um hotel que pudesse recebê-los. A mãe de Michael e Alison ficou esperançosa quando avistou conhecidos de Tangará, que também estavam no local para a disputa. A decepção foi grande ao perceber que haviam sido ignorados. Seguiram caminhando em busca de um oásis, e ele veio. A senhora vai para onde? Jesus, estou sem destino, não sei para onde vou. O hotel que eu havia marcado não aceitou o menino. Entre aqui no carro, disse a mulher. Vamos ali em um amigo meu. Antes, a desconhecida ainda os levou em sua casa, deixou que tomassem banho e, por volta de meio-dia, o almoço foi servido. A sensação de que um anjo tinha entrado em seus caminhos ainda é viva na memória. Já refeitos, a mulher os levou até um hotel, garantiu que ficariam bem e que não gastariam muito. Até o momento, tudo corria como esperado. Na primeira noite do festival, a mulher ainda passou para levá-los até o evento, mas a aventura estava fadada a não ser uma experiência positiva para Michael, a mãe e o irmão. Ao concorrer com o jovem Adair Cardoso, ele não se classificou. No dia seguinte, com a passagem comprada para retornarem a Rondonópolis em uma van, aguardaram. A lista de imprevistos só aumentava. O motorista simplesmente esqueceu de passar para buscá-los e os três perderam a viagem de volta. Era inacreditável. Nada dava certo. Mais uma vez, a mulher que se propôs a ajudar aquelas pessoas trouxe a solução. Conseguiu uma carona com um motorista de caminhão que passaria em Rondonópolis. Michael chorou muito, como fazia todas as vezes que não conseguia nenhuma premiação. Em outra ocasião, o choro lhe rendeu um prêmio de consolação. O prefeito de Sorriso ofereceu R$300 e o terceiro lugar para a criança que estava inconsolável por perder a disputa. Seu pai precisou ir 3 vezes à casa do político até receber a premiação. Passar por esses episódios ainda pequeno serviu para dar experiência a um rapaz que, ainda jovem, demonstrava imensa maturidade profissional. Foi assim que o tangaraense viveu os primeiros anos entre Tangará e Rondonópolis, devido à carreira musical de seu pai, maior espelho e inspiração na vida. Contudo, sua história quase foi interrompida por uma bactéria contraída nos rins. Leni começou a perceber que o filho, de apenas 3 anos, apresentava um inchaço no rosto. A suspeita inicial era de que Michael tivesse algum problema cardíaco. Um pediatra diagnosticou, mas não a causa da doença, que levou cerca de 6 meses para ser curada. No momento mais crítico do período, houve indicação de internação por parte dos médicos. Porém, sem condições financeiras, os pais decidiram levar a criança para casa. Aos poucos, Michael se recuperou. Até hoje, sua mãe, sempre cuidadosa, pede para que ele se hidrate e se alimente corretamente para evitar novas complicações. Michael César ganhou 4 festivais em sua carreira. Quando o vi pela primeira vez, foi em um desses momentos. Em 2012, num festival em Tangará da Serra, o adolescente extremamente afinado conquistou o primeiro lugar, deixando Larissa Padilha em segundo. Calmo, tranquilo, quieto, ponderado e sem vícios. Essas são as características que me passam pela cabeça quando vejo o músico de 26 anos caminhando até o portão para me receber na Avenida Ismael José do Nascimento, Rua 1, no bairro Jardim Monte Líbano, em Tangará da Serra. Bermuda de moletom, chinelos de dedo, sem camiseta, o homem de 1,75 m de altura é magro, com cabelos castanhos bem cortados. As sobrancelhas grossas destacam um olhar puro, quase inocente. A barba por fazer dá seriedade ao rosto jovial. As mãos grandes com unhas maiores, porém bem cuidadas na direita, são características de quem toca instrumentos como viola e violão. O domingo pela manhã foi o momento escolhido para minha visita. Apesar da pandemia da doença Covid-19 que assolava o mundo, a agenda do músico sempre estava cheia. Por isso, a escolha da manhã do dia 22 de agosto de 2021. Michael é um cantor e instrumentista versátil e eclético, motivo o qual o faz requisitado. Violão e viola são suas especialidades
e os estilos os quais trabalha são pagode e sertanejo, mas se preciso, toca de tudo. É considerado muito competente e dedicado pelos profissionais que têm a oportunidade de trabalhar com ele. O músico ama se apresentar. Nunca ouvi negar nenhum convite para tocar. Se tiver uma brechinha na sua agenda, lá está ele com seu violão ou viola para agraciar o público com seu talento e simplicidade. Além da dupla Maicon César e Rafael, o rapaz também integra o grupo de pagode KD, dá aulas nos instrumentos que domina e ainda é servidor público na Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. Apaixonado por música, é um especialista em ritmos brasileiros. Também conhecido por Maicon Viola, aprecia MPB, pop rock e música instrumental. As múltiplas tarefas e qualidades geram admiração e respeito por parte dos que o conhecem. Uma dessas pessoas é seu irmão Alisson, que, sempre que tem a oportunidade, elogia o trabalho de Maicon. Os dois têm uma ótima relação, apesar de terem personalidades completamente diferentes. Antes das apresentações, existem 2 formatos de preparação para Maicon. Com o grupo KD, a rotina de ensaios é mais intensa devido ao número de integrantes ser maior. As reuniões são realizadas cerca de 3 vezes por semana. Já na dupla Maicon César e Rafael, são apenas momentos em que se encontram para acertar detalhes. Uma coisa não muda. Antes dos ensaios, o músico ouve e aprende a tocar e cantar as músicas para estar pronto nos dias que antecedem as apresentações. Durante os anos de 2020 e 2021, período mais intenso da pandemia do coronavírus, as apresentações reduziram muito, chegando a parar completamente em alguns momentos. O avanço da vacinação trouxe também o alívio do sistema de saúde, gerando a reabertura ainda que tímida do setor. Isso fez com que voltassem as contratações, aumentando também a necessidade de praticar e estar pronto para o trabalho. Maicon vê a música como algo que abre portas não só de trabalho, mas também para sentimentos. A música preenche a vida do ser humano de uma maneira incrível, como ela preenche a minha. Eu hoje não consigo me ver sem fazer, tocar, estudar e ouvir música, disse Michael. Quando toca, sente que o que está fazendo é importante e tem valor. O sentimento bom que é criado naquele momento é mútuo. Artista e público se conectam através do som. O reconhecimento dos que ouvem é a melhor sensação que a vida na noite pode entregar para o músico. É o combustível que faz superar o cansaço físico e muitas vezes a baixa valorização por parte dos contratantes. A gente tem que tocar e cantar por várias horas e isso desgasta a voz, disse Michael. Para o discreto Maicon César, lidar com os inconvenientes bêbados reclamando por não terem seus pedidos atendidos ou querendo tomar o microfone é um preço a se pagar por querer viver também de música. Assim como os baixos cachês sempre serão uma luta, as horas sem dormir não voltarão. Desde pequeno, ele aprendeu que o prazer que a música proporciona é capaz de superar todas essas dificuldades. Capítulo 4. Dudu Batera. Sentir fome é algo inexplicável. Fome mesmo, não aquela que sentimos quando está chegando a hora do almoço e dá um aperto na barriga chegando a incomodar. Me refiro a outra coisa. Só quem sente ou já sentiu pode compreender. Aquela certeza de que não haverá almoço, janta ou qualquer outra refeição. Hoje, amanhã ou depois. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para acabar com esse vazio. Não o Eduardo. Luiz Eduardo dos Santos Caetano vivia com seu irmão mais novo no centro de Rio Branco, Acre, a 1.711 quilômetros de Tangará da Serra. As 2 crianças haviam sido postas para fora de casa pelo pai autoritário que queria viver com uma nova família. Mesmo antes, ainda com 10 anos, já havia visto coisas demais para uma criança, chegando a aconselhar sua mãe. Eduardo dizia: "Mãe, para com isso. Eu sei que vai ser difícil para a senhora, mas do jeito que está, não dá." Após a separação, sua mãe foi para a casa de familiares no estado do Amazonas e não fazia ideia do que os filhos estavam passando. Certo dia, quando chegaram da capoeira, os meninos ainda puderam ver suas coisas sendo colocadas em um caminhão.
O destino já havia sido escolhido e a casa alugada pelo pai teve apenas o primeiro mês pago. Por ser mais velho, com 11 anos, o garoto se viu responsável por outra criança de 9 anos. Daquela idade até os 18 anos, foi uma dura rotina. De tempos em tempos, passava de 2 a 3 dias sem comer. Quando tinha 16 anos, o acreano passou por um momento decisivo em sua vida. A dificuldade financeira levou o rapaz à situação de extrema pobreza. Por vezes, a única refeição eram mangas verdes. Deitado à noite, pedia para que Deus lhe matasse e acabasse com seu sofrimento. Em uma noite, completava 3 dias que não se alimentava. Tudo o que precisava era poder comprar uma comida que lhe saciasse. Porém, a oportunidade veio como um teste e Dudu, como era chamado pelo irmão, seria aprovado com honras. Um conhecido de Luiz Eduardo foi até sua casa e lhe propôs um pequeno trabalho que lhe renderia R$ 200. No final do ano de 2013, quando isso ocorreu, o valor médio da cesta básica em Rio Branco, Acre, era de aproximadamente R$ 207,58. O acordo era que o rapaz distribuísse certa quantidade de drogas. A fome gritava para que ele aceitasse. Aquele dinheiro mataria sua fome, mas também seus princípios. Como tantos outros meninos e meninas que passam por situações parecidas em todos os cantos do país, ele chegou a pensar na possibilidade. Agradeceu o convite e foi dormir para tentar esquecer a dor que o vazio causava em sua barriga. Hoje se orgulha de sua atitude naquele momento e não se arrepende nem por um segundo. A vida começou a lhe mostrar os horrores ainda na infância. O pai, um cristão para o mundo, era um homem violento e intransigente com sua família. Por várias vezes, Eduardo teve que presenciar as agressões sofridas por sua mãe. Ele próprio era espancado sem entender de onde vinha aquele ódio. Não é a infância que se deseja. Acordar ouvindo o pai batendo na mãe ou ver a mãe ter que pegar uma faca para se defender. Indefeso, com 7 anos de idade, o menino não sabia o que fazer, então chorava. A pobreza extrema lhe deu duras lições. Ir descalço para a escola foi uma delas. O bullying ainda não era um termo amplamente difundido, mas já causava muito sofrimento na vida de Dudu. Certo dia, ele não suportou. Foi tomado por uma crise de choro após reiterados insultos e piadas maldosas por estar sem calçados. Sua mãe foi chamada e foi a única que conseguiu acalmá-lo. Ela sempre se doou para dar a melhor educação possível para seus filhos. Um abraço de sua mãe era o que precisava. Ela o entendeu. Não era raiva, e sim um sentimento de tristeza e vergonha por ter que passar por aquilo. Nunca se envergonhou por ser quem é. Aprendeu desde muito cedo a lidar com o racismo. A descontração se tornou uma arma. Rir das ofensas racistas na escola foi a forma que encontrou para se defender. Nunca foi violento, mas naquele dia chorou. Algum tempo depois, compadecida, a professora Lourdes comprou para ele e o irmão materiais escolares completos, tudo o que precisavam para aprender e sonhar com uma vida um pouco melhor. Tinha até mochila de rodinhas. Os olhos do músico brilham de gratidão ao lembrar do gesto que ficou marcado em sua memória. Além do efeito prático que aqueles objetos continham, havia ali muito mais. Alguém olhou para eles, se importou, e isso era mais precioso que qualquer coisa que se possa comprar. Sempre teve a certeza de que os estudos poderiam proporcionar uma saída. A escola também lhe proporcionou muitas coisas boas. A paixão por instrumentos percussivos começou na igreja, mas quem sofriam eram as panelas de sua mãe. A batucada, além de ensurdecedora, deformava os utensílios domésticos. A solução foi matricular o garoto nas aulas de fanfarra, muito tradicionais em Rio Branco. Era um sonho poder tocar instrumentos de verdade, sentir o peso das baquetas nas mãos e, de fato, fazer algo que lhe dava prazer. Na Igreja Batista, teve contato pela primeira vez com uma bateria. Se aproximando devagar, conseguiu a confiança para que o deixassem tocar o instrumento. Logo na primeira música, soube que era exatamente o que gostaria de praticar. Assim fez durante anos, mas, infelizmente,
Algumas igrejas mantêm os músicos baseando-se em sua fé. Quando começou a tocar em outros lugares para conseguir se sustentar, o pastor líder da congregação chamou sua atenção. Disse que aquilo desagradava a Deus. Dudu então sugeriu que a instituição lhe desse algum auxílio financeiro pela exclusividade. Não foi atendido. Isso fez com que ele se afastasse da igreja, não de sua fé em Deus. Mas aquilo entristeceu. As coisas ainda levariam algum tempo para se estabilizarem em sua vida, e o racismo mostrou sua face mais perversa. À procura de emprego, Eduardo foi para Porto Velho, em Rondônia. Lá, hospedou-se na casa de sua irmã mais velha, filha que sua mãe teve antes de se casar com seu pai. O rapaz sempre adorou sair e brincar com o sobrinho, levava a criança para todos os lados, até que em uma tarde resolveu ir caminhando à padaria mais próxima, atendendo a um pedido de sua irmã. Chegando lá, logo percebeu que os olhares de uma mulher em especial pareciam diferentes. Ela mexia no celular e demonstrava desespero. O rapaz continuou suas compras até perceber a aproximação de uma viatura da Polícia Militar. Foi abordado e coagido a dar explicações sobre o que fazia com aquele bebê no colo. Seu sobrinho é branco. Luiz Eduardo soube então que a polícia havia sido chamada pela mulher que o encarava dentro da padaria e teve certeza de que estava sendo vítima de racismo. Constrangido e humilhado, foi obrigado a ir com os policiais até a casa de sua irmã para provar que a criança se tratava de seu sobrinho. O racismo não admitia que um rapaz preto retinto pudesse ser tio de uma criança branca. Uma simples compra em um pequeno comércio da rua se tornou para ele um pesadelo. Ir para Mato Grosso foi uma decisão fácil. Sem emprego e passando por dificuldades há muito tempo, sentiu esperança quando seu pai, que no ano de 2018 morava em Campo Novo do Parecis, o convidou para trabalhar com ele. O sentimento de incompreensão pelas atitudes de seu pai durante sua infância não impediu que o perdoasse e aceitasse o convite. Chegou ainda de madrugada na cidade que viria a trabalhar como servente de pedreiro. Na tentativa de fazer amizades, instalou um aplicativo de relacionamentos em seu smartphone. Logo a primeira mulher a qual se interessou deu match e houve reciprocidade. Era Ana Carla Martinelli, sua atual esposa. Naquele momento, no entanto, surgiu apenas amizade. A bióloga gerou em Eduardo um sentimento que ele ainda não havia experimentado. Depois de 6 meses de conversa, começaram a namorar, à distância. O casamento foi consequência. Dudu ama Ana Carla. Além de sua esposa, ele a vê como uma companheira e melhor amiga. Juntos conquistaram sua casa. Com muito trabalho, o jovem casal constrói sua vida. A vinda para Tangará foi motivada principalmente pelo relacionamento com Ana, que já morava no local. Quando veio à cidade pela primeira vez, sentiu-se atraído. Um pouco maior que Campo Novo, o município lhe lembrou sua cidade natal, a capital do Acre. Com o tempo, conheceu outros músicos. Sem emprego formal na época, começar a tocar na noite se mostrou uma ótima alternativa. Por ser baterista e percussionista, Dudu Batera geralmente é contratado por outros artistas, não se relacionando diretamente com os donos dos estabelecimentos ou responsáveis pelas festas e eventos. Já tocou nos principais restaurantes e casas de shows locais. Após 2 anos na noite tangaraense, acumula felicidades e decepções. O músico baterista tem uma peculiaridade. Por ter várias peças com estruturas metálicas, o instrumento é pesado e sua montagem requer mais tempo que qualquer outro presente em bandas convencionais. Há um ditado que diz: baterista é o primeiro a chegar e o último a sair. Sem falar no desgaste físico de carregar todas aquelas partes e montá-las quase sempre sozinho. São poucas as pessoas que reconhecem o esforço extra. Eles já começam a tocar cansados devido aos preparativos. Em um dos shows, a banda foi contratada para tocar 2 horas. Iniciaram a apresentação às 11 da noite. Durante a apresentação, o combinado mudou sem que fosse avisado. Quando percebeu, já estava há 4 horas e 30 minutos tocando ininterruptamente. Já não aguentava mais as dores nos ombros. Deu graças a Deus quando as cordas do violão arrebentaram, inviabilizando a continuidade do show. As horas extras sequer foram pagas e lá estava o músico,
desmontando e carregando sua bateria solitariamente. Certa vez, contratei Dudu para tocar comigo em um bar. Prontamente ele aceitou, combinamos o cachê e fomos no horário marcado. Tocamos de improviso. Não compensava ensaiar as 3 horas do meu repertório, sendo que ele já conhecia a maioria das músicas, clássicos da MPB. Com seu talento, conseguiu tocar sem problemas as demais. O que me chamou a atenção foi o valor que ele teve de pagar para um motorista de aplicativos para que levasse seu instrumento até o local. Era uma parcela importante dentro daquilo que receberia. As pessoas não veem essa parte. Poucas levam em consideração. Não basta ter talento, instrumento, disponibilidade de horário e saber os enormes repertórios. É preciso ter carro, paciência e muito amor pela música. Amor é o que não falta para Luiz Eduardo Santos Caetano. Quando toca, Dudu Batera sente paz. A música, juntamente com os estudos, foi e é para ele uma saída de um mundo com poucas possibilidades para um universo de coisas boas. Eu sou meu fã, cara. Eu olho para mim e me admiro, por tudo que já passei com a minha idade. Consegui achar uma saída para o lado bom, disse Dudu. Capítulo 5. Vando Gomes. Sara ainda era um bebê quando o relacionamento de seus pais chegou ao fim. Vando Gomes da Silva tinha dúvidas se estava pronto para aquilo. Ainda assim, nunca passou pela sua cabeça viver longe da filha. Ter um filho é algo que modifica completamente a vida de uma pessoa. Para Vandinho, não foi diferente. Durante a gravidez de sua ex-mulher, ele já demonstrava o amor que sentia pela criança. Sempre que tinha oportunidade, cantava alguma canção para Sara Luísa Gomes da Silva, bem próximo à barriga de sua mãe. Queria mostrar seu afeto da maneira que mais sabia fazer, cantando. A filha de Vando estava com 2 anos quando a mãe de Sara lhe chamou para uma conversa que alterou para sempre sua experiência como pai. Ela lhe contou que havia conseguido um emprego em outra cidade e gostaria de saber se ele permitia que ela levasse Sara consigo. A resposta negativa foi imediata. Não poderia viver sem ter a menina por perto. Ele, então, assumiu por completo a guarda da criança. Contudo, a mãe se relaciona bem com a menina. A família sempre ajudou de alguma forma. Mas o rapaz tinha um plano. Comprou um terreno e construiu uma casa do zero, trabalhando na construção nos períodos de folga para viver com a filha. Foram anos de muito trabalho, em que ele levou seu corpo e mente, por muitas vezes, à exaustão. Seu objetivo de vida, a partir do nascimento de Sara, era que a menina tivesse, além de amor, algum conforto e segurança. Após 9 anos de construção do sobrado no Jardim Acapulco, em Tangará da Serra, Vando se orgulha de tudo que conquistou. Os esforços físicos e financeiros que fez foram distribuídos ao longo do período. Quando o dinheiro acabava, colocava uma lona sob a obra e ia trabalhar mais ainda em busca de mais recursos para continuar seu sonho. Momentos passados longe de amigos e família foram recompensados a partir dos resultados que alcançou. No dia em que um pedreiro foi contratado para fazer as partes mais pesadas, virou-se para seu pai e disse: "Vou dormir lá hoje." O pai de Vando argumentou: "Não vá, a obra ainda não está acabada. Alugue por um tempo até conseguir terminar." Mas o músico estava irredutível. Já havia esperado tempo demais. Água encanada e luz elétrica era tudo o que ele precisava para começar sua nova vida no lugar onde depositou todas as suas fichas por todos aqueles anos. A falta de reboco nas paredes ou contrapiso no chão não assustavam Vando. O banho sobre o tapete velho de carro que pôs no chão do banheiro lavou sua alma. A tramela frágil do portão de madeira que fechou antes de dormir abriu caminho para renovar as esperanças de que estava indo na direção certa. Hoje considera que a casa está quase do jeito que pretende. A entrada é toda fechada com grades. No interior, um espaço que pretende se transformar no salão do bar localizado no primeiro piso do sobrado. A decoração do salão deixa visível a personalidade do músico. Os azulejos temáticos cobrem toda a parede da frente na parte interna da construção. Na parede oposta, acima das grades, discos de artistas que são referências musicais de Vandinho decoram o futuro bar.
Devido à crise financeira gerada pela pandemia, ele não sabe se terá condições de inaugurar e gerir o negócio. Contudo, não descarta a possibilidade. O avanço da vacinação em massa deu esperanças de que a economia voltasse a se estabilizar no país. Por isso, considera que essa parte do seu sonho ficará suspensa por um tempo. O mais importante é que conseguiu proporcionar para sua família mais próxima, sua filha, um lugar digno e seguro para que ela possa crescer e se desenvolver da melhor maneira possível, da mesma maneira que seus pais lhe proporcionaram na infância. Sua família chegou a Tangará da Serra no ano de 1971. Como a maioria das famílias pioneiras que vieram de outros estados para o interior de Mato Grosso, eles também buscavam a tão sonhada oportunidade de se estabelecer em um lugar onde pudessem viver e trabalhar. Naquela época, o município ainda era distrito de Barra do Bugres. A emancipação só viria 5 anos depois, em 1976. A região escolhida pelos Gomes da Silva foi o local conhecido como Linha 12, onde tinham conseguido uma chácara. O pai baiano e a mãe paranaense se conheceram no estado de São Paulo, onde se casaram antes de decidirem vir para Mato Grosso. Na época, o estado possuía pouca estrutura no que se refere a estradas, hospitais e comércios, e por esse motivo era considerado uma loucura vir para cá. Mais novo de 8 irmãos, Vando foi o único que nasceu quando já moravam na área urbana. A família grande é ao mesmo tempo muito unida e até hoje se reúne ao menos uma vez por mês na casa do patriarca para confraternizar. A primeira casa que se lembra é um casarão de madeira com 3 quartos. Da família veio a principal influência musical de Vandinho. O irmão mais velho, Nilson Gomes da Silva, conhecido como DJ Cabeça, foi quem despertou em Vando o interesse pela música. Ainda criança, ficava ao lado do irmão enquanto ele mexia nos equipamentos de som e se preparava para as apresentações. A família inteira é musical e todos influenciaram de algum modo na sua formação como músico. Por volta dos 17 anos, começou a frequentar as boates da cidade. Foi assim que ele conheceu e se inseriu na vida noturna de Tangará da Serra. No início dos anos 90, a boate conhecida como Scorpion era a mais conhecida e frequentada, um espaço que reuniu muitos jovens tangaraenses. O lugar marcou a geração de Vando Gomes. Ali, aprendeu a gostar de música eletrônica, paixão que traz consigo até hoje. Vando já praticava atividades remuneradas com 11 anos de idade. Vendia picolé, refresco, algodão doce, tudo que pudesse contribuir. Seu primeiro violão foi um presente de sua mãe. Um colega da Escola Estadual 13 de Maio havia colocado o instrumento à venda. Vando, que já se interessava por música, pensou em comprá-lo. Pediu que sua mãe o ajudasse na compra. Naquele momento, teve uma surpresa. O rapaz se sentiu imensamente feliz, pois sabia que não era algo simples devido a toda a luta e trabalho que via no cotidiano de seus pais. Mesmo assim, sem sequer ser uma data comemorativa, ela comprou o violão e lhe deu de presente. Dali por diante, o instrumento passou a ser seu maior companheiro. Em todos os seus momentos vagos, lá estava ele grudado com seu parceiro. Aos poucos, aprendeu a tocar tirando de ouvido as músicas que escutava no rádio. Afinava o instrumento, ligava o aparelho de som e ouvia. Quando conseguia descobrir os primeiros acordes da música, era como se o mar se abrisse. Um universo de sons começava a fazer sentido e, a cada nota, o jovem se apaixonava um pouco mais pela música. Na hora do almoço, assim que largava o prato, já corria para pegar o violão. As noites eram dedicadas ao instrumento também. Tanto apego fez com que ele rapidamente dominasse o instrumento. A primeira apresentação ocorreu há cerca de 10 anos, em uma viagem que fez para a casa de parentes de um amigo em São Paulo. À noite, decidiram ir a uma pizzaria. Quando chegaram ao local, viram que um músico se apresentava. Depois de algum tempo no local, seu amigo virou-se para o músico no palco e disse: "Ele aqui toca!" gritou enquanto apontava para Vandinho. Envergonhado, ele se negou a princípio. Apesar de tocar há algum tempo, Vando não se sentia seguro para se apresentar em público. Leva algum tempo para perder o medo da plateia. Contudo, depois da intervenção da mãe de seu amigo, ele não pôde recusar. "Vai lá, nós queremos ouvir você cantar." O pedido foi tão firme que o encorajou.
Subiu no palco, pegou o violão e deu início à sua trajetória musical. O Tempo Não Para e Exagerado, de Cazuza, foram as primeiras canções executadas por ele naquela noite. Ainda tocou mais umas 4 ou 5. As pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir apreciaram. O gentil músico que lhe cedeu o espaço o agradeceu ao final de sua breve apresentação. Vando percebeu naquele momento que poderia fazer aquilo. Foi uma ótima estreia. Isso é comum na noite. Músicos mais experientes dão oportunidade para iniciantes. Todo mundo que toca um instrumento ou canta já esteve nessa situação. Os músicos sabem da importância de ter apoio nesse momento da carreira. É quase que uma tradição dar vez e respeitar quem ainda está dando os primeiros passos no mundo artístico. Dali em diante, Vandinho começou a fazer eventos e festas particulares. Atualmente, é vocalista e violonista na banda Blackout, a qual integra juntamente com o baterista Célio Wolff e o contrabaixista Evanildo Silva. Nota: este trabalho é também dedicado à memória de Célio Wolff, amigo querido que faleceu no ano de 2022. O grupo costuma tocar clássicos nacionais e internacionais de rock e pop rock. Garçom, porteiro, segurança, vendedor, empacotador, operador de caixa, auxiliar administrativo, cobrador, entregador e músico. Todas as profissões que já exerceu lhe deram sustento nos mais variados momentos de sua vida. Foi se dedicando a cada uma delas que construiu sua casa e sustenta sua família. Porém, trabalhar com a música é, sem dúvida, o que dá mais prazer para Vando Gomes da Silva. Quando toca e percebe que consegue alcançar as pessoas da mesma maneira que a música lhe alcançou um dia, sente a alegria de alguém que está retribuindo o que lhe foi dado. O tempo e o esforço destinados a se preparar é recompensado no aplauso das pessoas que o ouvem. Um artista eclético que contribui para a cultura tangaraense dando o seu melhor nos palcos e na vida. O típico brasileiro, trabalhador, guerreiro, que se desdobra para conquistar e viver os seus sonhos, ao mesmo tempo que luta para garantir conforto e segurança para a sua família. Capítulo 6. Hussein Franco. Desde cedo, Rosa Silva Franco Morcillo sabia que precisava ir atrás de seus sonhos, não importava a distância. Isso a levou longe. Saindo de Osasco, São Paulo, sua primeira parada foi o Paraguai. Ali conheceu Hussein Barakati, pai de Hussein Franco, um libanês que trabalhava como camelô no país vizinho. Antes de ter o primeiro filho, Rosa mudou-se para o Líbano. A família paterna de Hussein Silva Franco Morcillo é toda formada por libaneses. O rapaz nasceu em Tangará da Serra e não chegou a ter contato com seu pai. Durante o período da infância, chegou a interessar-se pela cultura do país de origem de seu pai. Afinal, queria entender como era o lugar de onde veio o homem de quem herdara o primeiro nome, tão diferente e que lhe rendera o apelido maldoso de terrorista na escola. Descobriu que estavam errados e que a grande maioria das pessoas daquele país são de paz. A busca pelas origens é um movimento comum, ainda mais quando se trata de algo que parece tão distante. A religião islâmica e os costumes libaneses foram o foco de seu interesse. Levando em consideração as tradições daquele povo, o menino parou de comer carne suína por um período, mas parou por aí. A vida lhe presenteou com duas figuras paternas, às quais ele tem muito carinho e respeito. O homem que chamou de pai e que o criou até os 10 anos foi seu primeiro padrasto, o argentino Victor Manuel Zelaya, pai de seu irmão mais novo. O segundo foi o francês Juan Marcos Franco Morcillo. A inclusão do sobrenome de Juan na certidão de nascimento de Hussein foi um momento muito especial. Após 18 anos na família, o pedido para documentar a paternidade que sempre exerceu na prática. A iniciativa emocionou o francês, que prontamente atendeu ao convite. O fato de serem estrangeiros não é por acaso. Ao longo de sua vida, Rosa viveu em diversos países pelo mundo: Paraguai, Líbano, Argentina, Bolívia, Itália, França e Espanha foram os lugares nos quais trabalhou, chegando a ter uma padaria em Mônaco. Atualmente tem dupla nacionalidade, brasileira e espanhola. Seu esforço e de Juan lhes rendeu um patrimônio considerável aqui no Brasil, além de nunca permitirem faltar nada para os filhos.
A distância do Brasil significou também ficar longe de Hussein e de seu irmão. Durante 18 anos, ele viveu entre as idas e vindas de sua mãe. As viagens geralmente duravam cerca de 6 meses, com algumas variações. No começo, foi mais difícil para o menino compreender a ausência. Certo dia, sentindo-se muito triste, sentou-se próximo à escola estadual Emanuel Pinheiro. De repente, viu um homem que se aproximava. Ele vestia terno e gravata. Para a criança, ele pareceu apto a responder sua pergunta. Moço, quantos dias tem 3 meses? 90 dias, respondeu. Ah, então faltam 90 dias para minha mãe chegar, disse Hussein. Uma das técnicas usadas pelo menino era contar os dias para o retorno da mãe com pipocas. Em uma sacola vazia, ia depositando uma a uma. Assim, conseguia saber aproximadamente quando poderia rever Rosa. Uma vez, foi colocando pipocas na sacola. Achou que já havia passado muito tempo. Quando contou, só haviam passado 20 dias. Ele sentia a falta, porém com o tempo se acostumou. Hoje, aos 27 anos, casado e pai de uma menina de 2 anos, tem consciência de que não quer reproduzir a ausência que lhe foi imposta quando criança. Ao menor sinal de que está trabalhando demais e se afastando do convívio da família, corre de volta para casa. Quem mais cuidou de Hussein durante muito tempo foi sua avó. Foi também com quem se sentia bem. O sentimento sempre era recíproco. O amor e o apego de sua avó eram tanto que, quando Rosa levou Hussein para a Argentina para apresentá-lo para Victor, ela não queria soltar o menino para que ele entrasse no táxi. A mãe-avó, que era como ele a chamava, sofreu muito com o breve afastamento do neto. Vem dela a religiosidade que exerceu durante anos na Igreja Batista. A princípio, o que mais encantou Hussein Franco foi a bateria. Na congregação que foi levado, o baterista e o instrumento ficavam dentro de um aquário de vidro. Com 12 anos, o menino ficou intrigado com o fato de o baterista tocar lá dentro e o som sair perfeitamente do lado de fora. A estrutura é uma proteção acústica usada para melhorar a captação sonora de uma bateria quando está com microfones em suas peças. Encantado, foi até Maxwell Oliveira e perguntou se ele dava aulas. Maninho, como era conhecido, tinha experiência na música e se apresentava como baterista na igreja. Era uma referência dentro e fora da igreja e até hoje Hussein o considera um músico excelente. Impressionava pela versatilidade e a habilidade de executar movimentos complexos em seu instrumento, mesmo com a bateria reduzida. Uma bateria básica é composta por caixa, bumbo, surdo, 2 tons e os pratos. Mesmo sem os tons, fazia coisas incríveis. A partir do momento que começou a fazer aulas, Hussein Franco começou a desenhar sua carreira musical. Após 1 ano de estudos, começou a se apresentar no Grupo Musical Batista. Participou de viagens para tocar em retiros e eventos e teve contato com diversos instrumentos como bateria, contrabaixo, violão e guitarra. Com o passar do tempo, tocou outros gêneros musicais em outros lugares. A primeira vez que tocou bateria fora da igreja foi em uma festa de rock no ano de 2011. A sensação de tocar naquele evento foi tão boa que aos poucos ele foi se distanciando da religião. O interesse por outro instrumento entrou de vez em sua vida como uma forma de terapia. Com 15 anos, teve algumas crises de ansiedade que o levaram a iniciar um tratamento. Foi então que sua mãe foi aconselhada a dar um violão para Hussein Franco. Ele procurou o amigo Jefferson Correia e lhe pediu que ensinasse a tocar. Em 2 meses aprendeu 2 músicas, Madrid, de Fernando de Sorocaba, e One Last Breath, da banda norte-americana Creed. Aos poucos, foi deixando a bateria e se especializando em voz e violão. Contudo, ainda tocava um instrumento de percussão quando o conheci, aos 17 anos. Procurávamos um baterista para a banda Saraganga, quando Larissa Padilha, nossa vocalista, falou sobre um rapaz que tocava na igreja e que talvez pudesse se interessar em compor a banda. Ele me lembrava muito os bateristas com quem toquei na Igreja Batista quando eu estava aprendendo música. Sua velocidade e força eram exuberantes. Sua energia trazia uma característica única para o nosso som, a potência. Tocamos durante o tempo em que ele esteve afastado das atividades congregacionais. Quando voltou para a igreja, se desculpou e disse que não poderia mais tocar conosco. Sua contribuição durante o tempo em que esteve na banda foi marcante. Quando resolveu sair da igreja, o motivo foi o mesmo que o fez entrar:
A música. Começar a cantar foi um processo que se deu por acaso. Um amigo disse-lhe que sua banda se apresentaria em um evento. Vamos tocar Evil Papagalle, do Massacration. Hussein animou-se. Deixa eu tocar bateria. Foi então que o amigo ampliou o convite. Cara, é o seguinte, a gente está querendo tocar Lonely Day do System of a Down também. Você consegue cantar? Eu não consigo cantar todas as partes. Como já havia cantado essa música em um trabalho de inglês na Escola Estadual 29 de Novembro, aceitou o desafio. Depois de cantar, recebeu elogios de amigos, mas ainda não estava convencido de que poderia fazer aquilo. Depois de um acidente que quebrou o braço do seu instrumento, pegou um violão emprestado com o amigo Wesley Alves, vocalista e guitarrista da banda Jam On. O objetivo era praticar mais e aproveitar o tempo livre. No dia em que pretendia devolvê-lo para Wesley, encontrou outro amigo. Ele convidou Hussein para ir a um bar chamado Espeto Mania, ao lado do Bosque Municipal. Não tenho dinheiro. Estou com R$ 6 para abastecer minha moto. Deixa que eu pago. Foram. Chegando lá, Hussein posicionou um instrumento em pé encostado à moto e começou a conversar e beber cerveja com o amigo. De repente, a energia do local acabou e o som ambiente que tocava parou. No local, haviam outras mesas ocupadas. Foi quando alguém gritou. E esse violão aí? Juntem-se aqui, vamos tocar. Até então, ele só sabia tocar as 2 músicas que havia aprendido com o Jefferson. Tocou as 2 que sabia. O dono do estabelecimento virou-se para ele e perguntou se ele não teria interesse em fazer uma apresentação ali. Como nunca recusou um desafio, pediu apenas uma semana para se preparar, aprender mais músicas e organizar um repertório. Ficou surpreso que o homem perguntou quanto ele cobrava. Como sempre tocou bateria em igrejas, nunca havia pensado na possibilidade de ser remunerado por uma apresentação. Não, que isso, cê é louco. Vou cobrar não. Dá aí umas cervejas aí e tá tudo certo. Ele insistiu. Ah, vou te dar R$ 50, pode ser? Hussein não escondeu a alegria. Rapaz, com certeza. Mas você vai ter que trazer o som. Cara, eu tô com um violão emprestado. Não tenho nada. Eu até consigo a caixa de som, mas o rapaz cobra R$ 30 por dia. Você não fica bravo se eu só te pagar R$ 20? Ah tá, se eu tocar 2 dias, dá R$ 40. Fechado. Foi esse o primeiro show da noite que o músico fez. Ele ficou feliz pela oportunidade, mas, como tantos outros, já começava a experimentar o amargo sabor da desvalorização. Durante a semana, conseguiu separar músicas suficientes para a ocasião. Tocou por quase 5 horas a cada dia. O contratante ainda lhe presenteou com vários drinks de vodka, o que fez com que o rapaz conhecesse a segunda regra da noite: nunca toque a troco de bebida. Viu que poderia oferecer seus serviços em outros lugares, se estruturou e aprendeu a negociar com os clientes, adquiriu equipamentos e passou a viver exclusivamente da profissão de músico. Mesmo após se formar em Direito, não deixou de lado sua vocação musical. Atualmente, toda a renda que entra na sua casa provém de seus diversos trabalhos como artista. Tem aparelhos suficientes para tocar e alugar ao mesmo tempo. Contrata outros músicos, faz diversos tipos de eventos e administra sua carreira como o negócio que é. Quando cheguei para a nossa entrevista em sua casa no bairro Jardim Xangri-Lá, passavam das 2 horas da tarde e estava começando a chover. A Casa Verde é quase uma marca de sua mãe. Todas as suas propriedades possuem essa cor. No terreno, são ao todo 6 casas e a de Hussein é a última, um lugar grande e bem decorado. Fotos de sua filhinha enfeitam a prateleira do painel e um grande urso de pelúcia no canto do sofá demarca quem manda na casa, a pequena Eloá. Sua esposa, Bruna Letícia Amorim, sempre foi sua maior incentivadora. Companheira de vida, está sempre presente em todos os momentos. Hussein Silva Franco Morcillo ama o que faz. Quando consegue que o público esteja completamente envolvido, sente que conseguiu fazer de seu trabalho sua alegria. É o reconhecimento que move o artista. Quando as pessoas cantam junto, aplaudem e interagem, é a retribuição que a plateia dá aos que se dedicam a oferecer momentos de descontração e lazer. Quando começou, ele pensava ser impossível viver de música.
Atualmente, consegue tranquilamente manter sua família. Hussein é um caso de sucesso na noite. Nem todos têm o tino empreendedor que ele tem. Tradicionalmente, o músico noturno não sabe como administrar sua carreira de maneira satisfatória. Saber lidar com a música com seriedade e profissionalismo é uma de suas maiores características. Saber dar valor e colocar um preço justo no que faz é o que lhe garante retorno. Hoje, é uma referência em Tangará da Serra quando se trata de voz e violão. Mesmo que venha fazer outra coisa da vida, não vê a vida sem música. Sua paixão a manterá sempre por perto. Capítulo 7. Gabi Wolf. Quando se tem um sonho ou um objetivo, é preciso movimentar-se de alguma maneira em direção a ele. As pessoas planejam coisas que parecem impossíveis e as dificuldades impostas pela vida tentam bloqueá-las por todos os lados. Na infância, o desejo de ter uma profissão sempre esteve na mente de Gabriela Alves da Silva Wolf. Mas ao contrário do que você possa imaginar, ela não queria ser cantora ou participar de uma banda de rock e tocar por toda a cidade. Queria ser cabeleireira. Em suas brincadeiras infantis, sempre expressou a vontade de aprender e exercer a profissão, mas para uma menina pobre da cidade interiorana de Pimenta Bueno, a 521 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, pensar em ser autônoma e ter um salão era algo muito distante. Seu nascimento foi em Espigão do Oeste, cidade do interior de Rondônia, mas viveu até os 21 anos na cidade vizinha, Pimenta Bueno, por isso se considera pimentense. A casa de madeira ficava no centro do terreno, deixando seu entorno livre para que Gabi e seu irmão Fabrício pudessem gastar toda a sua energia. Brincaram muito ali, criaram laços difíceis de serem desfeitos. A cumplicidade, a amizade e o amor que sentem um pelo outro é típica de história de livro. Apesar de ser uma pequena cidade do interior do estado de Rondônia, viviam no perímetro urbano. Seu espírito citadino não permitiria que fosse diferente. Sua mãe saiu muito cedo de Quixeramobim, no Ceará, a 246 quilômetros da capital Fortaleza, junto com a família com quem vivia e trabalhava. O pensamento inicial de Maria Inês Alves da Silva era terminar os estudos para melhorar de vida. De onde vinha, tudo era mais difícil. A seca e a pobreza castigavam os habitantes de lá. Pouco tempo depois de chegar, conheceu seu primeiro marido. A partir daí, seus planos começaram a mudar. Casou-se e teve 2 filhos, Fabrício e Gabriela. Com a separação, ficou com as crianças sozinha e a rotina de empregada doméstica, juntamente com os afazeres de sua própria casa, adiaram seus sonhos. Depois de um tempo, conheceu seu segundo marido e as coisas não ficaram melhores. Alcoólatra, o homem consumia todo o dinheiro que ganhava com seu vício. Maria era responsável por prover o sustento da casa sozinha. Por algumas vezes, Gabi escutou sua mãe chorar baixinho em seu quarto durante as viagens que seu padrasto fazia para trabalhar na fazenda. O álcool, a inércia na ajuda em casa e as sucessivas viagens fizeram com que, depois de 8 anos, o relacionamento terminasse. Nunca houve brigas violentas ou agressões verbais. Ele sempre tratou Gabriela e o irmão muito bem e os considerava filhos. Contudo, Maria Inês não suportou a situação e decidiu que era melhor criar seus filhos sozinha. A bicicleta verde que sua mãe usava para ir ao trabalho todos os dias não sai da memória da moça. Hoje, consegue enxergar a força e o altruísmo da mulher que lhe criou sem a ajuda de seu pai. Abstendo-se muitas vezes de suas vontades para educar os filhos e proporcionar-lhes um futuro melhor, a inspiração para almejar coisas maiores veio dela. Gabi Wolf cresceu e desde muito nova começou a trabalhar. Trabalhou como repositora em um mercado, frentista e gerente comercial de um posto de combustível. No entanto, durante seus dias vivendo em Pimenta Bueno, uma coisa não lhe saía da cabeça: precisava ir embora. Sentia que não cabia mais naquele lugar e naquela vida. Muitas pessoas sentem isso em algum momento da vida. A urgência de ser e explorar mais possibilidades do que as que se apresentam em um determinado momento. Poucas pessoas atendem a esse chamado. Gabriela foi uma delas. Chamou sua mãe para conversar e disse que iria embora. Maria Inês não concordava. Afinal, sua única filha estava lhe comunicando que deixaria sua casa e iria viver em outro estado.
Porém, a moça estava decidida e seu destino estava escolhido, a cidade de Cuiabá. Avisou no trabalho que se desligaria da empresa, mas como sempre foi muito profissional, ainda permaneceu no local por mais 4 meses, treinando outra pessoa que lhe substituísse. Nem o curso de letras que fazia na universidade local e já estava perto de terminar foi capaz de lhe conter. Seu plano foi se estabelecer na cidade cuiabana com a ajuda de uma amiga com quem dividiu aluguel no bairro Altos do Cochipó. Fez o Enem com o intuito de concluir o curso, ficou encantada com a cidade. Tudo lhe pareceu maior e mais interessante. Era do jeito que pensou que seria quando decidiu ir morar em uma capital. Após 2 semanas de sua chegada, conseguiu um emprego no departamento financeiro de uma autopeças. Uma outra atividade começou a fazer cada vez mais parte de sua rotina. Nas horas vagas, passou a se aventurar a cuidar dos cabelos das amigas. Nessa época, já começou a ter alguns equipamentos e produtos que facilitam o trabalho. No ano de 2011, decidiu casar-se com o então namorado José Vinícius de Oliveira Paduan. Foi então que Gabriela mudou-se para Tangará da Serra, pois o rapaz já vivia na cidade. Aqui, começando uma nova vida, chegou à conclusão de que nunca mais faria algo que não tivesse vontade. Para começar, procurou especialização e realizou o sonho de ser cabeleireira, a princípio com seu próprio salão e, posteriormente, alugando um espaço em um estabelecimento maior. Aos poucos, descobriu que queria e podia fazer muito mais. O trabalho no salão tomou um rumo que não esperava. A rotina trouxe o cansaço e o estresse. Aquilo que era tão prazeroso já não satisfazia da mesma maneira. Já era casada com o hoje ex-marido e contrabaixista José Vinícius e percebeu que ele tinha a música como um hobby e a usava para descontrair e deixar um pouco as aflições do dia a dia de lado. Gabi sempre estava por perto durante esses momentos e pensou que seria uma boa alternativa para controlar seu próprio estresse. O baixista, então, a ajudou a encontrar um professor de violão. Mais uma vez, aparece em nossas histórias a figura de Jefferson Correia. O músico foi o professor escolhido por ela. Já nas primeiras aulas, percebeu o potencial vocal da moça e sugeriu que ela se especializasse e aprimorasse seu talento. A música, que nunca esteve presente de maneira relevante em sua vida, passou a rondar seus pensamentos e seus dias. O violão deixou de ser seu foco e ela passou a fazer aulas de técnica vocal. O projeto de uma banda ainda estava em fase embrionária quando a amiga Thelma lhe perguntou se ela conhecia alguém que pudesse tocar em uma confraternização da empresa em que trabalhava. Gabi, estou precisando de uma banda para fazer um evento. Olha, o José Vinícius tem uma banda, mas acredito que eles não têm a pegada do seu evento. Estou com planos de montar uma banda de músicas nacionais. Tem uma galera comigo. Se você confiar, podemos montar um repertório e lançar na sua festa. Claro que eu topo. Pode montar, confio em você. Respondeu a amiga. Chamou os rapazes com quem faria a banda e comunicou que havia fechado um evento e que agora não tinha volta. Eles toparam. A partir daquele evento, nascia a Banda Brasil Topia. A formação original contava com Gabi Wolff na voz, José Vinícius no contrabaixo, Jefferson Correia no violão e Rodolfo Ascari na bateria. Everton Ogliari entrou para a banda pouco tempo depois para fazer o violão base. Com a saída de Everton e Rodolfo, entraram César Cheste no violão e Wesley Alves no carrom. A primeira apresentação remunerada foi no bar Outra Frequência, um bar temático de rock localizado no shopping de Tangará. Durante muito tempo, Gabi Wolff e José Vinícius abriram mão de seus cachês para que os outros músicos recebessem uma quantia maior. Queriam que os companheiros recebessem um valor que valesse a pena para eles, tendo em vista a experiência deles. A pouca vivência musical fez com que Gabi deixasse as decisões referentes à música nas mãos dos rapazes. Contudo, seu tino para os negócios e sua facilidade em se comunicar a colocou como uma espécie de gestora da banda, passando a receberem o suficiente para que todos os integrantes fossem pagos. A relação com os componentes da Banda Brasil Topia é amigável, todos são respeitosos com ela. Entretanto, ser mulher em uma banda de rock formada majoritariamente por homens está longe de ser fácil. Episódios de machismo são recorrentes. Não por parte dos colegas, mas por outras pessoas. Gabriela chegou a ser questionada sobre sua competência para conseguir reunir pessoas musicalmente tão qualificadas. No entanto,
A vida lhe preparou para lidar com essas situações e ela não se deixa constranger, não permite ser interrompida e nem fica calada diante de comportamentos machistas. Na posição em que se encontra dentro da música tangaraense, é vista como um exemplo para outras mulheres que, assim como ela, não se deixam intimidar e sabem que podem ser e fazer tudo o que lhes deixam felizes. O isolamento domiciliar fez com que a cantora buscasse outro hobby que a ajudasse a passar o tempo. A música já havia deixado esse posto e passado a ser uma segunda profissão. Começou pesquisando uma outra aptidão que sempre teve e nunca havia desenvolvido: a pintura. Pintar coisas pequenas logo a entediou. Foi aí que começou a pesquisar o muralismo. A arte botânica veio da paixão por plantas. Seu apartamento na rua Ismael José do Nascimento é repleto delas. Cactos, espadas de São Jorge, Comigo Ninguém Pode, dentre outras espécies, enfeitam sua sala. Com sua facilidade em transformar hobby em profissão, hoje, aos 35 anos, sua principal renda vem das artes visuais. Gabriela Alves da Silva Wolff é uma mulher e artista forte que desenvolve ao máximo todas as suas potencialidades. É exatamente quem sonhou ser e faz coisas que jamais sonharia fazer. Descobriu talentos, objetivos e referências que nem sabia que tinha. Influências guardadas em seu inconsciente, como a canção Vênus, da banda holandesa Shocking Blue. Em um dos shows de sua banda, resolveu sugerir aos colegas a música que sempre gostou, mas não sabia por que gostava. Quando começou a cantar, ouviu um grito. Era seu tio, Célio Wolff, comemorando orgulhoso por ouvir a sobrinha cantando uma de suas músicas favoritas. Depois da apresentação, Célio a abraçou e feliz revelou que quando ela era muito pequena, ele ouvia e cantava essa música inúmeras vezes. Contou que desde aquela época ela já adorava a música. Ser artista é algo maior. A arte nos transporta, nos transforma. Cada pessoa pode descobrir e desenvolver dentro de si aquilo que o faz verdadeiramente feliz. Fim da leitura do livro Músico Noturno, Artistas da Noite em Tangará da Serra. Este trabalho e gravação foi viabilizado por meio do edital de incentivo à leitura e literatura realizado em Tangará da Serra no ano de 2024, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, que foi desenvolvida pelo Governo Federal através do Ministério da Cultura e promovido pela Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Tangará da Serra. A narração do audiolivro ficou por conta do próprio autor, Jorge Félix, e teve a gravação e edição realizada por Tiago Baltzarelli. Ainda, o lançamento do livro contou com a produção cultural e revisão de Paulo César Desidério, o auxílio de produção de Isabelle Pereira Pinheiro, de Tânia Matias de Lima Macedo e de Victor Hugo Moreira do Nascimento. Já a editoração da primeira edição deste livro ficou por parte da gráfica Domingos Sávio. Deixamos aqui também os agradecimentos a todos os músicos que cederam seu tempo para serem entrevistados para a concepção deste livro, que é em ordem de aparecimento: Jorge Ricardo Santana Félix, conhecido também apenas por Jorge Félix; Angélica Domingos Custódio, conhecida como DJ Angélica de Si; Maicon César Rocha Pereira, conhecido como Maicon César; Luiz Eduardo dos Santos Caetano, conhecido como Dudu Batera; Vando Gomes da Silva, conhecido como Vandinho ou Vandex; Hussein Silva Franco Morcilo, conhecido também apenas por Hussein Franco; e Gabriela Alves da Silva Wolff, conhecida por apenas Gabi Wolff. Deixamos aqui também os nossos agradecimentos aos artistas da noite, não só aqueles de Tangará da Serra. Nosso muito obrigado também a todos aqueles que contribuíram de alguma forma com a realização deste trabalho. Dedica-se este trabalho à memória de nosso grande amigo Célio Wolff. Fim.